Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre a prece. Para dar abertura a este tema, vamos ler um pouco do livro Todo Dia, de Chico Xavier, na mensagem A Alegria da Prece. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Podemos ver nesta mensagem e em tantas outras a importância da prece. Jesus, nosso irmão, nosso guia, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, desde aquele tempo já nos dizia da importância desta prece. Em algum dos primeiros contatos que ele teve com seus discípulos, a partir do momento que ele os reuniu, um dia em sua conversação, onde eles estavam ali, naquele entusiasmo de saber como seria aquela jornada junto do Cristo, alguns dos discípulos o perguntam: e agora, qual será a nossa ação? Qual será a nossa ação do dia para fazermos a mudança neste mundo? E Jesus, com todo amor e com todo carinho, vos fala: hoje nós vamos orar. Então, os discípulos, assustados, ali se perguntando: mas nós precisamos de agir, a gente precisa de mudar tantas pessoas, a gente precisa fazer tanta coisa, por que nós iríamos orar? Então Jesus, novamente, com todo amor e com toda a sinceridade, vos ensina a importância da prece, de que antes de qualquer ação precisamos estar em plena comunhão e conexão com o nosso Pai, para que assim possamos tomar as melhores decisões, para que assim possamos ter melhores atitudes e nunca agindo sem pensar duas vezes ou mais, Tendo assim melhores escolhas para as nossas vidas e vindo também a não prejudicar o nosso próximo. Nessa passagem, continuando, os discípulos, mesmo quando Jesus vos diz, eles ali se voltam na oração, cada um na sua realidade, na sua capacidade. Passa alguns momentos, Jesus encerra a sua conversação com Deus e volta aos discípulos e os pergunta: obtiveram as respostas que vocês procuraram? E eles disseram: não, nós simplesmente oramos, mas ficou nisto, E aí então eles perguntam: por quê? Era para obtermos alguma resposta? E então Jesus vos disse: claro, quando conversamos com o nosso Pai, em nosso coração a gente obtém a resposta. E eles novamente perguntam: mas então por que nós não obtivemos? Jesus diz que é porque vós ainda não sabem orar. Simão Pedro, ali naquele momento, um ser que foi criado na cultura hebraica, que era muito sábio, muito conhecedor daqueles conhecimentos, ele fica até um pouco nervoso com Jesus e diz: mas eu que sou conhecedor de todos os ensinamentos do Pai, que sigo todas as leis, como vos poderia dizer que eu não sei orar? E aí Jesus, com todo amor, diz: mas você obteve a resposta? Quando você conversa com o Pai, você sente que Ele está te ouvindo? E Pedro diz que não. E então ele pede que Jesus explique um pouco da importância da oração e da forma correta para se orar. Jesus, novamente com todo aquele amor que havia em seu coração, ele explica que a oração ela precisa ser um momento de conversação com o Pai, um momento em que nos entregamos ao seu amor e à sua bondade, um momento em que confiamos naquele ser que nos deu a vida e que permitimos assim que Ele haja também nas nossas vidas. E então, eles compreendendo um pouco mais, começam a entender e a fazer uso dessa prece, Jesus também, com muito amor, reconhecendo que hora ou outra, nós, aqueles discípulos ainda não sabiam orar, ele deixa a oração do Pai Nosso, que é um modelo, um guia para que a gente tenha condições de, a partir dali, ter mais sabedoria no momento de orar, de pedir da maneira certa, de agradecer quando necessário, de pedir a proteção, de pedir o amparo, mas sempre ter uma conversa sincera com o Pai. E aqui, novamente nessa mensagem, vem nos dizer que o que importa não é
Não são as palavras que são ditas, mas sim o sentimento que a gente guarda no nosso coração, aquilo que a gente emana de sinceridade que chega ao nosso Pai. E assim então Ele ouvirá as nossas orações e fará, né, dentro da sua capacidade, dentro da possibilidade da justiça do Pai, né, porque Ele tudo pode fazer por nós, mas como Ele é justo e como Ele é bom, Ele não viria ir contra o nosso livre-arbítrio. Né? Ele age de acordo com as nossas escolhas, ele coloca, claro, pessoas bondosas para nos auxiliar, ele coloca aquelas situações, as circunstâncias que nos farão refletir e nos farão mudar, mas tudo parte de cada um de nós, tanto a ação de orar, né, para dar abertura para que Ele, através dos bondosos espíritos, possam agir nas nossas vidas, e assim, quando eles agem, eles vão apenas nos fortalecer, eles vão nos dar condições para que daí em diante nós possamos então fazer as nossas escolhas, seguir a nossa jornada com o nosso compromisso. Fica aqui uma pequena reflexão para refletirmos um pouco então sobre essa importância da prece.